Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor. Nesta edição, vamos falar sobre uma condenação com base na Lei Federal 9.605, de 1998, mais conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Trata-se da principal norma brasileira que regulamenta as sanções penais e administrativas para condutas que prejudiquem o meio ambiente. Ela responsabiliza civil, penal e administrativamente, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, por danos causados à fauna, à flora e ao patrimônio cultural, como também por poluir rios ou o ar, entre outros crimes. As penalidades previstas na lei vão desde multas à prestação de serviços, a penas restritivas de direitos e até mesmo privação de liberdade com detenção ou reclusão. Confira. TRF da Primeira Região condena agricultor por desmatar floresta nativa no interior de uma reserva extrativista. No Item Entrevista, advogado especialista em clima fala sobre a importância das unidades de conservação. Começa agora. Vem comigo! Extrair do meio ambiente os recursos para o sustento, mas sem perder o foco na preservação. Um equilíbrio possível, mas raro e que precisa ser defendido até pela justiça. No Acre, por exemplo, a remoção de mais de 127 hectares de vegetação nativa dentro de uma zona de proteção federal para criar gado levou a uma condenação na Justiça Federal. Confira na reportagem de Ana Paula Souza. Eu nasci praticamente na área rural e cresci nesse meio, então posso falar com propriedade que o meu coração é da terra e a gente chama a mãe terra. Então assim, de onde você só tira, vai acabar. O produtor rural Joseilson Alves de Souza cria porcos e galinhas e planta hortifrutis e árvores medicinais. É adepto da agricultura agroecológica, um modelo sustentável que integra a produção de alimentos à preservação ambiental. A agroecologia utiliza metodologias naturais, dispensa agrotóxicos e valoriza o conhecimento tradicional, fortalecendo a agricultura familiar. Trata o ambiente agrícola como um ecossistema complexo e vivo e imprime técnicas que incluem manejo ecológico e conservação. Dentro dessa técnica, ele utiliza mecanismos como o sistema agroflorestal, a irrigação por gotejamento e a plasticultura, uma ferramenta que usa materiais plásticos como filmes, estufas e tubos para otimizar o cultivo. Ela dosa a umidade, protege plantações contra chuvas fortes, pragas e ventos, além de reduzir o consumo de água e o uso de defensivos agrícolas. Nossa gestão como produtor rural passou por vários aprendizados. E uma delas é a sincronização. Então é você utilizar isso de maneira cíclica. Então essa abóbora, por exemplo, a semente dela, se eu não for plantar, eu posso colocar para a galinha, né? Posso fazer o vermífugo da semente. Então assim, e assim como é a casca do maracujá, eu posso fazer um adubo. E a terra também, a terra, se eu planto ela na vertical, eu vou ter erosão. Quando eu planto ela em curva de nível, boto plantas, então eu consigo segurar essa água da chuva, essa torrencial, e aí ela consegue penetrar na água. Então, assim, inclusive a propriedade está dentro de um programa produtor de águas, né? Então, é um programa que nós temos aqui na região. A propriedade de Joseilson fica no núcleo rural Taquara, em Planaltina, no Distrito Federal. A região abriga o maior cinturão verde do DF. Do que é plantado na propriedade, de 10% a 15% é para consumo próprio. O restante é comercializado para várias regiões do DF e também é fornecido para associações e cooperativas. Mas, além de um cultivo que preserva o meio ambiente, Joseilson também adota outra postura de proteção ambiental. Ele faz questão de isolar por cercamento a fazenda da unidade de conservação vizinha para não permitir dano à área.
Na natureza. Não adianta eu invadir, eu desmatar, então você precisa ter a consciência do equilíbrio. O que nós fazemos aqui é o seguinte: pegamos emprestado da natureza, transformamos e colocamos em uso novamente. O agricultor defende que as pessoas que trabalham com a terra passem por capacitação, assim como ele tem feito. Quando você tem esse conhecimento aliado com a universidade, aliado com um colégio agrícola, né, com uma Embrapa, aqui nós temos aqui a assistência técnica da Embrapa. Então, assim, mandar um forte abraço para o pessoal da Emater, da Secretaria de Agricultura, porque assim, eles têm feito um serviço enorme, né, prestando essa assistência e orientando o produtor da forma correta. Mas quando o sustento e preservação do meio ambiente não andam juntos e os recursos naturais passam por devastação, os responsáveis devem ser penalizados. Foi o que aconteceu com um agricultor do município de Brasileia, no Acre. Diferente do Joseilson, ele não preservou a unidade de conservação próxima à sua propriedade e não aplicou nenhuma técnica de proteção ao meio ambiente. Pelo contrário, durante 8 anos, desmatou 127 hectares de floresta nativa no interior da reserva extrativista Chico Mendes, uma área estabelecida como unidade de conservação ambiental, o que agrava a responsabilização. Quando eu tenho o desmatamento ou a invasão de um patrimônio público, eu tenho um agravamento. As unidades de conservação, inclusive, têm uma natureza jurídica especial para fins de proteção. Elas têm um objetivo, né? Então, eu conservo aquela área de uma forma diferente, de forma mais intensa, para que eu tenha resultados, inclusive, do ponto de vista de fauna e flora, de preservação, de multiplicação dessa fauna e flora. Então, em razão disso, dessas especificidades e da necessidade de se ter uma proteção maior, quando eu tenho um desmatamento ilegal causado por um particular, eu tenho um agravamento daquele dano que é causado. O agricultor foi denunciado pelo Ministério Público Federal. O órgão informou que ele já havia sido autuado anteriormente por desmatamento e, mesmo assim, expandiu o dano ambiental. O caso foi julgado pela 3ª turma do TRF da 1ª Região, que, por unanimidade, confirmou a sentença de 1º grau que condenou o agricultor pelo crime de dano previsto no artigo 40 da Lei de Crimes Ambientais. Em sua defesa, o agricultor argumentou que o objetivo era criar gado para sustento da família. Contudo, esse argumento não se enquadra nos critérios legais. No caso da unidade de conservação, não seria possível, porque a unidade de conservação não pertence àquele agricultor, não está dentro da área dele e por isso é que ele foi responsabilizado pelo dano ambiental. Em seu voto, o relator, desembargador federal Newton Guedes, destacou que a prova do crime e a responsabilidade do réu ficaram comprovadas por meios como o ato de infração, o termo de embargo e o relatório de fiscalização. O magistrado afastou a alegação de estado de necessidade, explicando que a extensão da área desmatada e a quantidade de gado demonstram uma exploração econômica incompatível com a simples subsistência familiar, atestando uma conduta dolosa, típica, antijurídica e culpável, o que impossibilita a exclusão de responsabilidade. Assim, a condenação de 1 ano e 2 meses de prisão foi convertida em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, preferencialmente junto a parques, jardins públicos ou mesmo na unidade de conservação extrativista Chico Mendes, além da doação de 10 salários mínimos. Tanto o Código de Processo Penal quanto a Lei de Crimes Ambientais, ela vai trazer a possibilidade dessa substituição da pena. Então, houve uma mudança da pena, porque provavelmente ele tinha ali os requisitos que cumpriam, tinha os requisitos necessários para ter uma modificação na pena, né? Então, em razão disso é que provavelmente era réu primário, bons antecedentes, então cumpria os requisitos para ter a transformação da pena. Para falar sobre a importância da preservação das unidades de conservação e sobre as consequências climáticas decorrentes do impacto dos danos ao meio ambiente, a repórter Ana Paula Souza conversou com o advogado especialista em clima, Rafael Lopes. Acompanhe. Olá, vamos continuar conversando um pouco mais sobre unidades de conservação com o advogado Rafael Lopes, especialista em clima. Doutor Rafael, eu queria que você começasse explicando como que se cria, como nasce uma unidade de conservação,
O que se obtém a partir dessa criação? Essas áreas são criadas com um objetivo principal de se aumentar ali a proteção ambiental. Então, como eu crio essa unidade de conservação e ela passa a ser cuidada pelo ICMBio e tal, o ICMBio passa a ter ações de comando e controle, eu tenho uma maior preservação. Com essa maior preservação, eu tenho um aumento de fauna e flora. Então, eu aumento tanto a população de animais, das mais diversas espécies naquele local, quanto até da flora, né, de toda a parte de árvores, plantas e tal, que estão localizadas ali. Então, o objetivo é de trazer preservação. Então, em muitos casos, eu tenho criação de unidades de conservação porque eu tenho espécies em extinção, por exemplo. Então, uma determinada espécie vive naquele bioma específico, naquela região, e elas foram encontradas em situação de possibilidade de extinção. Então, vamos criar uma unidade de conservação, porque a preservação daquele local vai levar a um aumento da população daquelas espécies para que elas possam sair desse contexto. Tem contexto, por exemplo, em que eu utilizo essa unidade de conservação para fazer pesquisa. Então, a gente traz essa proteção aumentada e ali faz convênios com universidades e tal, para que pesquisadores pesquisem tanto na área de biologia, por exemplo, né, pesquisando a fauna e a flora, como na área, por exemplo, de medicamentos. Então, esses pesquisadores podem eventualmente extrair plantas dali para criar novos medicamentos e tal. Então, o cenário é de um benefício social completo, para que a gente consiga tanto preservar quanto desenvolver de uma outra forma, não necessariamente das formas que a gente está acostumado a ver. Na nossa reportagem, a história conta que um agricultor acabou desmatando uma unidade de conservação que estava próxima da propriedade dele. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que é esse processo para liberação para atividades perto de uma unidade de conservação. Existe uma autorização que é feita de forma rápida? Esse processo é simples? Pode liberar para explorar perto de unidade de conservação? Próximo da área da unidade de conservação, não teria nenhum problema ele desmatar ali próximo, né? Se a propriedade é dele, se ele tem as autorizações legais, não teria problema, né? A gente tem algumas unidades de conservação em que elas foram transformadas em unidade de conservação e já havia ali uma habitação, pessoas já viviam ali e tinham criação de gado e assim por diante. Então, eu tenho já os excludentes, as possibilidades em que aquela unidade de conservação pode ser utilizada, se ela não for o que a gente chama de proteção exclusiva, ela pode eventualmente ter essas atividades ali em conjunto, mas são atividades específicas e elas têm que estar de acordo com aquele território específico, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem uma propriedade que está próximo da unidade de conservação e acabou invadindo a unidade de conservação e desmatando. Então, é um cenário diferente, ele não estava dentro do contexto da unidade de conservação, né? Então, essa eu acho que é a grande diferença. E se a gente não estivesse falando de uma área próxima a uma unidade de conservação, existe essa possibilidade para fins de subsistência, de supressão de vegetação, como o fazendeiro alegou no processo para poder se defender? A lei já estabelece, o Código Florestal estabelece quais são os requisitos para emissão daquilo que a gente chama de autorização de supressão de vegetação. Então, se eu tenho uma propriedade e eu preciso fazer um desmatamento para utilizar aquilo de forma comercial, como é o que naturalmente se faz dentro de uma propriedade rural. Eu vou até o Poder Executivo e peço uma autorização para suprimir aquela área. Estando dentro dos termos legais, ou seja, se eu tenho reserva legal suficiente, se dentro daquela área, estabelecido naquele bioma, eu posso ter aquele percentual de desmatamento, o órgão ambiental vai me conceder essa licença. Com a licença, eu posso fazer o desmatamento de forma legalizada. Então, está legalizado por quê? Porque eu fiz um procedimento para aquilo. Doutor Rafael, eu tenho aqui um dado bem triste. Dados do IBGE mostram que entre 2018 e 2022, o Brasil perdeu cerca de 500 quilômetros de sua cobertura natural, uma redução de vegetação nativa bem importante. Como você avalia a importância de atuação do poder público em desenvolver ações de conscientização e treinamentos de manejo correto? A gente tem excelentes entidades para fazer esse tipo de treinamento. Então, tem Embrapa, Emater, são,
institutos de extremo conhecimento que podem auxiliar a trazer maior conhecimento para os produtores sobre como manejar, como que eu posso fazer, quais são os limites daquilo que eu estou fazendo aqui na minha propriedade que eventualmente pode atingir a unidade de conservação ou o que eu posso ou não posso fazer. Então, eu acho que existe um papel importante do poder público de promover essas políticas de conscientização e tal. Eu acho que a gente tem aumentado a discussão socialmente falando sobre a questão da preservação ambiental. Mas o poder público tem um papel específico que é criar essas políticas públicas para aumentar o conhecimento e trazer para esses, principalmente os pequenos, né? Os grandes latifundiários têm acesso a corpo jurídico, corpo técnico e tal, mas os pequenos geralmente não têm. Então, aí eu acho que já fica a dica, né? Procurar a Embrapa local, o órgão de meio ambiente para se informar, para ter mais informações de como fazer a gestão, como avançar nesses contextos. Acho que é um bom caminho. Quando a gente fala de preservação ambiental, o que é mais eficaz? A prevenção ou a correção? Com certeza, evitar. É aquilo. Reparar o dano ambiental é muito difícil. É muito difícil. Dificilmente a gente consegue restaurar aquela área à situação anterior, ou isso custa muito caro, ou leva muito tempo, né? São duas coisas da equação que não se escapam. Ou vai custar muito caro, ou vai levar muito tempo para aquilo voltar a ser o que era antes. Então, o importante é preservar, buscar, não violar aquela área, não desmatar aquela área de forma ilegal e tal. Acho que esse é o caminho a ser seguido. E, de fato, prevenir parece algo bem mais inteligente, né? Para finalizarmos, Dr. Rafael, você pode falar um pouco das consequências climáticas advindas pelo impacto dos danos ambientais? A gente tem uma indicação de que as mudanças climáticas elas serão de impacto transversal. Então não é mais um contexto de eu vou ter um aumento aqui da temperatura e isso vai gerar um desconforto térmico e por aí. Não, a gente vai ter mais uma recorrência maior de eventos extremos. Então, chuvas muito mais intensas, secas muito mais intensas, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas. As pessoas pensam que às vezes as mudanças climáticas estão relacionadas a um aumento da temperatura. E não necessariamente. A temperatura pode também cair muito mais do que a gente estava acostumado. Então, esses eventos extremos, eles vão impactar na nossa vida como um todo. Então, a gente viu recentemente no estado do Rio Grande do Sul, as grandes enchentes que o estado enfrentou, uma calamidade geral, que impactou no trabalho, impactou na moradia das pessoas, impactou no transporte, no preço dos seguros. Então, todo o cenário econômico é atingido pelas mudanças climáticas. E aí, a gente faz uma conexão. Qual a importância das unidades de conservação? Unidades de conservação são santuários, são lugares de proteção extrema e que, de certa forma, combatem as mudanças climáticas. Ajudam no equilíbrio. Ajudam a equilibrar, ajudam a trazer um cenário de aumento de fauna e flora, de redução de temperatura, de aumento de captação de emissões. De fato, as mudanças climáticas têm um impacto importante, né? Bem grande. Nós conversamos com o advogado Rafael Lopes, especialista em clima. Dr. Rafael, muito obrigado por sua participação aqui. Imagina! Por hoje, terminamos mais uma edição especial do Inteiro Teor, no mês do meio ambiente. Mas todos os dias tem novidade no portal do TRF da Primeira Região e também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Spotify. Até o próximo Inteiro Teor. Tchau!